Olá pessoal, aqui é o professor Itamar e o tema da nossa aula de hoje é capital de giro. É um tema muito importante, né? Capital, recurso, giro que está circulando em um determinado período aí, né? Por que é importante esse tema, né? Você como pessoa física, a empresa como pessoa jurídica, como saber, como medir o total de recurso que eu tenho que ter disponível para sanar minhas despesas e as minhas obrigações? Então, qual a necessidade de capital que deve ficar ali parado? Parado. Isso quer dizer que dinheiro parado não rende. Então, aí nós temos um xizinho aí, um paradoxo. Nós temos aí uma temática: capital de giro versus rentabilidade. Quanto de dinheiro eu devo deixar parado? E a rentabilidade? Então, quanto mais dinheiro parado, menos rentabilidade. Porque seu dinheiro está parado, não está rendendo. Então, esse é o gargalo das grandes empresas, né? O quanto de recurso você deve deixar parado ali para suprir as suas necessidades num determinado período, né? E é importante o capital de giro, porque a grande maioria das empresas acabam falindo por falta de capital de giro, tá? Quando abre um negócio, eu vou abrir uma empresa, vou abrir um negócio, né? Eu vou lá, calculo um investimento, né? Vou investir lá 500 mil reais para abrir esse negócio. Esse investimento são os meus bens, a compra de estoque, né? Ali o prédio, né? Ou os equipamentos para abrir esse negócio. E o que a gente tem que pensar? O que a gente deve pensar, né? O quanto de dinheiro eu tenho que ter disponível para gerar esse negócio até que ele comece a gerar o seu próprio lucro. Porque não é no primeiro mês que se vai se ter retorno naquilo que foi aplicado. Então eu tenho que ter um recurso ali disponível para honrar meus compromissos a curto prazo, né? Para que a empresa continue girando. É evidente que empresas geram vários anos de prejuízo e acabam não decretando falência. Mas uma empresa que tem uma má administração de capital de giro, ela acaba decretando falência muito mais rápido do que uma empresa que não está gerando lucro, tá? Então é mais fácil uma empresa quebrar por falta de capital de giro do que por ela ter gerado um prejuízo naquele período, tá? E o que é esse capital de giro, né? Quando a gente fala de capital de giro, é os recursos, é os bens, os direitos que estão ali dentro do patrimônio da empresa para honrar com suas obrigações, né? A curto e também a longo prazo, tá? Então, aqui tá. Deixa eu passar aqui a telinha aqui para vocês. Vamos lá. Aí passou. A importância: o capital de giro deverá ser conduzido de forma extremamente dinâmica. O que é dinâmica? Eu tenho que controlar ele de tal forma que ele não esteja sobrando muito e de tal forma que ele não esteja faltando para honrar meus compromissos. Assim, estabelecendo a atenção diária dos gerenciadores financeiros, tá? Em caso de falha nesta área de atuação, afetará a capacidade de solvência, ou seja, a nossa capacidade de liquidar as nossas obrigações. E assim, se tiver sobrando dinheiro, né, poderá diminuir a nossa rentabilidade. Aqui que está o gargalo: quanto de capital eu tenho que ter para honrar com meus compromissos e quanto que eu devo investir desse capital para aumentar a minha rentabilidade. Mas, professor, como assim aumentar a rentabilidade? Vou dar um exemplo como pessoa física, tá, gente? Você tem 50 mil reais lá no banco, parado. Será que você usa esses 50 mil reais no seu mês aí, no seu período de curto prazo? Ou você pode pegar esses seus 50 mil reais, fazer um investimento, comprar um terreno, uma parte de um terreno, esperar um momento, vender ele e ganhar um lucro em cima, né? Então esse lucro é a nossa rentabilidade. Ele parado lá não rende nada, então nós temos prejuízo. O dinheiro parado ele gera prejuízo, porque nós temos infrações, né? Nós temos a infração, beleza? E na contabilidade, como que a gente vê o capital de giro, tá? Então nós temos aqui nosso ativo circulante, que é o capital, ou seja, o bem que está disponível para a empresa a curto prazo. O que é curto prazo? Temos que seguir o que está escrito na lei 6.404, tá? Definição do curto prazo: é tudo aquilo que gira até o final do exercício seguinte. Exercício é o ano. Vou dar um exemplo aqui. Ano de 2020 é o ano atual, exercício seguinte 2021. Então, a curto prazo seria até o término do exercício
seguinte, tá? E o que a gente tem no ativo circulante? Os bens e direitos a curto prazo, classificado ali em ordem de liquidez. Liquidez é aquilo que eu realizo mais rápido monetariamente. Primeiro o caixa, que é o dinheiro disponível, depois recursos aplicados em banco, tá? Títulos a receber, porque eu já fiz a venda, e as mercadorias que eu estou vendendo ali, para daí gerar o recurso para a empresa, tá? Aqui são exemplos, nós temos outros tipos de direitos aqui e bens a curto prazo, tá, gente? Isso aqui nós estamos falando bens e direito aqui do ativo circulante. No passivo circulante, nós temos as nossas obrigações. Eu coloquei algumas aqui meio genéricas, tá? Mas são várias obrigações. Passivo circulante também, obrigações a curto prazo, ou seja, obrigações que poderão ser vencidas até o término do exercício seguinte, tá? Então, fornecedores são o quê? Aqueles que fornecem mercadoria para a empresa vender. Contas a pagar, aqui genericamente, né? Então, aquelas continhas diárias ali, material de uso e consumo, copa e cozinha, água, energia, luz, uma prestação de serviço ali que a empresa teve naquele período. Os salários, os tributos relacionados aqui, né, à venda da empresa, tá? E ao lucro da empresa. E os financiamentos que ela pode ter, até de um capital de giro que ela pegou, né, um capital de terceiro investiu ali, um capital de giro, né, ou até um bem que está ali no nosso ativo que foi financiado, tá? Então essas são as nossas obrigações. E o que a gente precisa saber? O quanto que eu tenho de capital circulante líquido dentro da empresa, tá? E como que funciona esse fluxo do capital de giro? Primeiramente, tudo começa com a entrada do bem. Então, a entrada do bem ela pode ser de algumas maneiras do recurso na empresa, tá? Ela pode ser através de capital próprio, quando eu pego, faço integralização de capital, eu injeto dinheiro dentro da empresa, ou terceiros estão injetando dinheiro dentro da minha empresa. Então, dentro do fluxo aí, o normal da empresa seria aqui, ó, os fornecedores. O que eles fazem? Eles vão fornecer para nós as nossas mercadorias que eu vou vender, em cima dela eu vou ter lucro. Então começa aqui pelos fornecedores, né? Então eles fornecem a mercadoria que entra aqui no meu estoque. No meu estoque eu vou vender. Então eu posso vender essa venda aqui à vista, ou posso vender ela a prazo, duplicatas a receber. Então aqui esse dinheiro aqui vai entrar diretamente no caixa, se for à vista, e a prazo ela vai passar o período do jeito que eu vendi ali, meu plano de negócio, 30 dias, 60 dias. Tem gente que vende para 24 meses, né? Dependendo da atividade da empresa, tá? Então vai aqui a prazo, depois transforma em dinheiro que depois pago aos meus fornecedores. Então esse aqui é o capital que está girando dentro da empresa. Tudo, você viu ali que eu coloquei para vocês lá aqui no anterior. Caixa, duplicata a receber e o estoque, que é o que realmente gira ali o recurso dentro da empresa, tá? E os fornecedores, que é a principal obrigação nossa aqui, né? Então aqui, ó, vem dos fornecedores que gerou a mercadoria, aí eu vendo essa mercadoria ou à vista ou a prazo, e isso gera todo o recurso da empresa, paga os fornecedores, e o que sobrar, que é a parte do lucro, vai pagar o quê? As nossas obrigações com salário, as outras manutenção da empresa, as contas diárias da empresa, assim por diante, tá? Então esse é o fluxo de capital de giro dentro da empresa. Como que gira o capital dentro da empresa? É esse esqueminha aqui, tá, pessoal? Beleza. Então vamos aqui. Aí nós temos uma fórmula, capital circulante líquido. O que é o capital circulante líquido? Aquilo que eu tenho disponível para pagar minhas obrigações a curto prazo, quanto que sobra para a empresa. Então isso aqui tem que ser positivo. Tem que ser positivo. Se for negativo, a empresa está solvente, ou seja, ela não vai conseguir liquidar com as suas obrigações. Então a fórmula é a seguinte: o capital circulante líquido é o nosso ativo circulante, né? Lembra lá, caixa, banco, duplicatas a receber e estoque. Lembrando que dentro disso aqui nem tudo está disponível. O estoque eu ainda tenho que vender. As duplicatas eu ainda tenho que receber. Para pagar minhas obrigações a curto prazo. As obrigações não tem jeito, eu tenho que pagar. Então, muito desse circulante aqui eu tenho que transformar em dinheiro para liquidar isso aqui. Então, a gente também tem que analisar onde que está o recurso aqui. É aí que vem toda a administração da empresa. Será que o meu estoque ali ele não está obsoleto, não está parado, não está vendendo, está circulando, né, meu estoque? É isso que vem toda a administração da empresa, tá? Então, capital circulante líquido. Então, ele é o nosso ativo circulante menos o passivo circulante. Aqui, na Lei 6.404, o que é passivo circulante e não circulante? Passivo circulante é as nossas obrigações a curto prazo, que é o que traz aqui. O passivo não circulante, nossas obrigações a longo prazo. Então,
Então nós vamos ter o ativo circulante menos o passivo circulante. Professor, mas como assim? Como é que vai ficar isso? Tal? Agora a gente vai fazer um exemplo prático, tá? Eu vou pegar aqui uma questão da prova de CFC, do Conselho Federal de Contabilidade, que foi a última prova realizada pelo CFC, que é do ano de 2019, a prova 2, tá? Vamos pegar a questão 25 aqui em questão e vamos responder ela. Vamos calcular o capital circulante líquido ou o capital de giro líquido, tá? Conforme a descrição, tá? A gente coloca 2, que essa prova foi realizada no segundo semestre do ano de 2019, tá? Uma empresa apresentou os seguintes balanços patrimoniais encerrados em 31/12 de X0, exercício aqui, né? X0 e X1, tá aqui. Aí apresentou aqui, nosso total da ativo, ativo circulante, ativo não circulante, total do passivo, passivo circulante, passivo não circulante, patrimônio líquido, né? Considerando apenas tocou o WhatsApp aqui. Considerando apenas os dados apresentados, isso aqui é ao vivo, tá, gente? Assinale a alternativa correta. Então, ele está falando sobre capital de giro, né? Então, o que a gente vai calcular? Ele está falando, a necessidade de capital de giro aumentou, o capital de giro aumentou, diminuiu o capital de giro. Então, ele está falando de um ano para outro o que aconteceu no capital de giro. A gente vai aplicar aquela nossa fórmula lá. Então, lembrando que a gente trata com ativo circulante e passivo circulante. Então, a fórmula é o quê? Ativo circulante menos passivo circulante. Vamos fazer o X0 e o X01. Então vamos lá para o Excel para fazer isso. Vamos colocar aqui, ó, X0. E aqui nós vamos colocar X1, tá? E aqui nós vamos colocar X0 menos X1, para a gente saber a variação que teve de um ano para o outro, tá? Então vamos pegar o nosso capital circulante líquido. Capital circulante líquido é igual ao ativo circulante, aqui ó, 1.515.000, 1.515.000 menos o nosso passivo circulante, 683.000. 683.000. Ó, dá uma olhada aqui. Então nós temos aqui de recurso, ou seja, está sobrando, eu pago todas as minhas obrigações a curto prazo, tá? E me sobra 832.000. Então essa empresa tá legalzinha aqui, tá? Vamos pegar agora o X1, 1.080.000. Já viu que diminuiu um pouquinho aqui o nosso ativo circulante, né? 1.080.000 menos 580.000. Também diminuiu nossas obrigações, 580.000. 500.000, ou seja, eu pago todas as minhas obrigações e me sobra 500.000. Ó, vocês podem ver que no ano anterior estava sobrando 832.000. Nesse ano já está sobrando apenas 500.000. Então nós tivemos qual variação? Esse menos esse, ou seja, nosso capital circulante líquido ele diminuiu em 332.000. Diminuiu aquilo que sobrava menos 332.000. Então nós tivemos uma diminuição do nosso capital circulante líquido. Que se a gente fosse responder essa questão, a resposta seria a letra A. Capital circulante líquido diminuiu em 332.000. Esse é um exemplo prático aqui para vocês. Se vocês quiserem consultar essa questão aqui na prova do CFC, tá? Aí no Google, aí, se vocês consultarem ela aí, vocês vão ter até vídeo de alguns professores ensinando a fazer ela, tá? Eu gosto de trabalhar com as provas do CFC, que é da nossa área de contabilidade, e aí vocês já vão também treinando para a prova, para quem quer ser contador, tá bom, pessoal? A gente fecha a nossa aula aqui sobre capital circulante líquido. Aprendemos a fazer o cálculo do capital circulante líquido, tá? E vamos até a próxima aula, pessoal. Até mais para vocês. Sucesso aí!